Olá, tudo bom? Professor Mononato aqui, aula de Física. E na videoaula de hoje a gente vai continuar o assunto do vídeo anterior, né, onde nós introduzimos aí o assunto de dilatação térmica, ok? E falamos um pouco também sobre a dilatação linear, tá? No vídeo de hoje a gente vai abordar aqui o assunto de dilatação superficial e dilatação volumétrica, beleza? Então vamos lá para mais uma videoaula aqui de física. Bom, como vocês podem ver aqui, iremos agora trabalhar com a dilatação dos sólidos, tá? Da forma superficial. Lembrando que a forma superficial, né, é aquela forma de dilatar quando ocorre a dilatação em duas dimensões. Ou seja, o teu material dilata, por exemplo, ao longo do seu comprimento e ao longo da sua largura, tá? Configurando aí, né, uma área geométrica desse material, né? Até porque superfície ele é sinônimo de área, tá? Então a dilatação superficial é a dilatação que ocorre em uma área, tá bom? A unidade característica dessa dilatação é o metro quadrado, né? Então vamos lá, né? O que é que fala aqui a dilatação superficial? Ela diz o seguinte, ó: o que muda quando falamos em dilatação superficial? Note que antes falávamos apenas de uma dimensão, no caso a dilatação linear, certo? Agora falaremos de duas dimensões, tá? E aí, como você pode notar, né, nessa imagem, acontece aqui, ó, você tem uma área, né, que ele chama de área inicial, tá? Esse A aqui, ó, seria a área original desse teu material, tá bom? E aí, quando você aplica, né, que é essa mesma área aqui, ó, aí quando você aplica, certo, um calor envolvido, aumenta a temperatura desse material, né, ele vai acabar dilatando, né, e essa dilatação ele mostra aqui, ó, como sendo a expansão, certo, nessa dimensão e também nessa dimensão, tá? Então em vermelho aí você observa que seria a área original desse teu material, certo? Em verde você vê que seria a dilatação superficial, ou seja, o quanto ele aumentou o seu tamanho, tá? E aí, lembrando, quando um corpo aumenta a sua temperatura, o seu tamanho aumenta, certo? Nem que seja pouco, mas aumenta um pouquinho. No vídeo passado nós calculamos o aumento, né, do tamanho de um trilho, tá? Percebemos que não era muita coisa, mas é uma coisa considerada, né? É um valor considerado ainda, tá? Só não é tão observável a olho nu, certo? Já aqui na dilatação superficial, a forma de calcular esse acréscimo no tamanho, tá? Você pode perceber aqui que é bem similar, certo? É bem similar à da dilatação linear, né? Ó, você tem delta A, que seria a dilatação da área, né? Dilatação superficial, é igual a A0, que ele fala aqui, ó, que é uma área inicial, ou seja, o tamanho original do teu material, tá? Esse beta aqui, ó, esse beta já conhecemos ele, porém na forma linear. O beta é o coeficiente de dilatação, porém superficial, tá? Nós vimos lá que o alfa, ele é o coeficiente quando a dilatação for linear, certo? Se a dilatação, por exemplo, for superficial, nós utilizamos o coeficiente em forma de beta, tá? Se a dilatação for superficial, nós utilizamos o beta. E aí existe uma relação direta entre alfa e beta, tá? Onde o beta ele é exatamente igual a 2 vezes o alfa, certo? E aí, ó, para finalizar aqui a equação, nós temos o conhecido ΔT, né, que é a variação de temperatura sofrida por esse material, já conhecido lá da dilatação linear, né? Essa variável permanece o mesmo tipo de variável, né, que a mesma grandeza que nós temos aí, tá? Devido à variação de temperatura, onde você pode aumentar a temperatura do corpo ou diminuir, né? Se você aumenta, o corpo dilata; se você diminui, o corpo contrai, tá? Então são essas as características que nós temos para a dilatação superficial de sólidos. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho para ver se aí a gente fixou esse assunto, tá? Então vamos lá. Bom, então aqui eu trago um exemplo,
certo? Tem um exemplo aqui muito simples sobre a dilatação superficial de sólidos. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Ele diz o seguinte: um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius, tá? E aí nós temos que perceber, né? Temos que ter a sensibilidade em perceber algumas coisas, tá? Ele fala que é um quadrado, não é mesmo? Então, se é um quadrado, eu vou desenhar aqui um quadrado, ó, perfeitinho pra gente. Pronto. E o que é que ele fala sobre esse quadrado? Ele fala o seguinte, que o lado do quadrado é igual a 2 metros, ou seja, se um lado é 2 metros, então o outro lado, obviamente, vai ser quanto, hein? Se um lado é 2 metros, o outro lado, consequentemente, também é 2 metros. Até porque é um quadrado, né? Um lado igual ao outro lado, todos os lados iguais, no caso, né? E aí a gente pode encontrar aqui a área original desse quadrado, né? A área de um quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado, como você sentir mais à vontade de fazer, tá? Então a área original, 2 vezes 2, dá 4 metros quadrados, certo? Nossa primeira variável aí, né? 4 metros quadrados, tamanho original desse material, né? A área original, a superfície original, tá? A segunda informação que ele nos dá é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Ele já deu o superficial aqui, ó. Então, o beta que nós iremos utilizar é exatamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, tá? E a terceira e última variável que ele nos deu o valor é a temperatura, 80 graus Celsius, né? Então, determine a variação de área quando o quadrado aquecido em... Então, ele foi aquecido em 80 metros, ou, desculpa, 80 graus Celsius, né? Então, esse é o nosso ΔT, 80 graus Celsius, tá? Então, essas três variáveis aí, nós iremos utilizar para poder calcular essa dilatação superficial sofrida por esse material. Então, nós iremos agora utilizar a fórmula, né, característica da dilatação superficial. E aí, qual é a fórmula? Vocês lembram? Ó, delta, né, delta A é igual a A0 vezes beta vezes delta T, certo? Então, sabendo a fórmula fica fácil, porque agora é simplesmente substituir os valores na fórmula, né, e aí calcular, certo? Então, nós temos aqui, ó, que delta A é igual a... Qual o valor de A0? A0 é 4, então você põe 4 aqui, vezes beta. Quanto é que é o beta? 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? Que é esse valor aqui que nós temos do coeficiente de dilatação superficial. E para finalizar aqui, ó, substituições, o ΔT. ΔT é igual a 80 metros. Opa, desculpa, 80 graus Celsius. Por que eu tô com esse metro na cabeça, né? Olha só. Então, após substituir os valores, fica muito fácil, porque a questão agora é matemática, né? E é uma das operações mais simples da matemática, que é o produto, né? Onde você vai ter, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 1,6 é exatamente igual a 6,4, certo? 6,4 vezes 80 é igual a 512, tá? Você pode calcular aí na sua calculadora, no seu caderno, verificar esse resultado. Então, 4 vezes 1,6 dá 6,4. E depois vezes 80 vai dar o resultado de 512. Já aquela ordem de grandeza que a gente não mexeu, certo? A gente traz ela para baixo, né? Só repete aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 4, certo? E aí, para finalizar o cálculo, ΔA é igual a 5,12 vezes 10
elevado a menos 2 metros quadrados, certo? Esse aqui é a nossa dilatação superficial sofrida aí por esse material, né? Por essa chapa quadrada de metal qualquer, tá? Então, simples assim, você pega a fórmula, você pega as variáveis, você substitui o valor das variáveis na fórmula e multiplica. Não tem perrengue, não tem segredo, tá? É só você se esforçar que você consegue 100%, beleza? Vamos passar para o próximo aqui, certo? Vamos falar agora sobre dilatação volumétrica. Bom, agora falando sobre a dilatação volumétrica, né? A dilatação volumétrica ocorre quando você tem a dilatação das 3 dimensões, né? Tanto na altura como na largura e também no comprimento, certo? Essas 3 dimensões do teu material, do teu corpo, né? Qualquer, vão se expandir juntas, tá? Quando acontece essa expansão total, né, das três dimensões, você tem a dilatação volumétrica, beleza? Agora, essa dilatação volumétrica, tá? Ela também tem uma forma de você calcular, certo? A gente está vendo aqui, ó, a fórmula dela, certo? Onde você tem ΔV, que seria a própria dilatação volumétrica, né? O quanto esse material cresceu, é igual a V0, certo? Vezes gama. Olha só, dessa vez, né, vai ser um gama. Lembrando que o gama, né, ele é igual a 3 vezes o alfa, tá? Uma relação direta entre os coeficientes linear e volumétrico, né, da dilatação dos sólidos, tá bom? Então, e aqui para finalizar, ó, vezes ΔT, né, já conhecido a variação de temperatura. Então vamos entender o que é essa dilatação volumétrica, tá? Aqui na primeira imagem, né, o primeiro cubo, você pode notar que ele tem um volume, né, um volume original, certo? Esse volume original aqui, ele é o V0, tá? É o tamanho original do cubo antes de sofrer a dilatação. E aí você pode notar, ó, que aqui você ainda conta, né, os resquícios dele, né, digamos assim, mostrando aqui a diferença, comparando o tamanho original com a dilatação sofrida. Você pode ver aqui que ele dilatou tanto na sua altura, como também na sua largura, como também no seu comprimento, né? Você tem aí essas dilatações, né, sofridas por esse cubo, tá? Então, ó, ele dilatou nas 3 dimensões, tanto na altura como, né, na largura e também no seu comprimento, né? Aconteceu aí nas 3 dimensões. A forma de calcular nós já falamos, né? Temos que ΔV, ou seja, o quanto ele cresceu, é igual a V0, que é o tamanho original, é o volume original, vezes gama, que é o coeficiente da dilatação volumétrica, vezes ΔT, que é a variação de temperatura sofrida por esse material, certo? Vale lembrar também, né, dar um adentro aqui bem rápido, que quando você fala em volume, tá? Quando você fala em volume, você pode estar utilizando unidades métricas, né? Você vai utilizar o metro cúbico, certo? Ou litros, tá? Até porque litros, né, e metro cúbicos são, né, unidades aí que medem a capacidade, ou seja, né, o quanto de coisa cabe dentro desse cubo, certo? Seja em metros cúbicos, seja em litros, tá? Se você for comprar uma caixinha, né, uma caixinha de leite, etc., ela tem um formato um pouco cúbico, né? Tem um formato de um paralelepípedo, na verdade, porque a figura 3D de um retângulo, né? Não é um cubo perfeito, mas é parecido com um cubo, né? Um cubo esticado, né? Um paralelepípedo, na verdade. E aí lá você não vai dizer assim, fulano, me dê aí tantos metros cúbicos de leite, né? Você pede aí, me dê 1 litro de leite, né? Fica mais fácil para o rapaz do mercantil entender, né? Quando você vai comprar. Então, unidades para volume, você pode ter tanto o metro cúbico como também o litro, ok? Vou fazer um exemplo agora para a gente poder fixar esse assunto. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui um exemplo
tá, de dilatação volumétrica. O que ele fala pra gente? Vamos ler. Um tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a, né, era para estar separado aí, né, botou iguala, mas é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1, e considerando desprezível a variação do volume no tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros, né? Ou seja, ele está pedindo aí, né, o resultado já em litros, até porque fala em gasolina, gasolina é um líquido que você vai medir geralmente os líquidos em litros, certo? Então vamos entender o que acontece aqui, né? As variações, né, as dilatações superficiais, dilatação linear, dilatação volumétrica, elas são bem específicas, né? Agora, quando você fala em uma dilatação de líquido, tá? Como é que um líquido vai dilatar, certo? Como é que um líquido dilata? Da mesma forma que os sólidos, certo? Só que para você perceber a dilatação dos líquidos, você vai notar que houve, né, o derramamento de um líquido. Por exemplo, se você tem um copo, né, e esse copo está cheio de água, e aí você esquenta essa água, né, tem água até o topo do copo, e você esquenta esse copo com fogo, por exemplo, você põe no fogo e esquenta a água, você vai ver que essa água vai transbordar um pouco, né? Levar um tempinho aí, quando o líquido está bastante quente, né? Ele vai começar a transbordar um pouco. Claro que evapora também, mas ele transborda um pouco, e esse líquido que transbordou é justamente aí a dilatação do líquido, certo? Que é justamente o que a questão tá falando aqui, né? Ele fala no finalzinho assim, ó: considerando desprezível a variação do volume do tanque, quer dizer, o tanque onde a gasolina está comportada também vai dilatar, mas ele não está considerando essa dilatação do tanque, tá? Ele quer saber a quantidade de gasolina derramada, ou seja, a quantidade de gasolina que irá, né, dilatar, digamos assim, né? Então, vamos lá tentar resolver. Primeiro passo que eu sempre digo para os meus alunos para resolver questões desse tipo é você ler, separar as informações. Então, primeiro passo, separa as informações, tá? O que é que ele deu pra gente de informação? Ele falou assim, ó, que a capacidade, né, a capacidade do tanque é 60 litros. Então, se a capacidade total do tanque, então seria o volume original desse tanque, né, 60 litros, tá? É a capacidade do tanque de, né, conter essa gasolina, certo? E ele é completamente cheio a 10 graus Celsius, certo? Então nós temos aí uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, beleza? E o carro é deixado no estacionamento a uma temperatura de 30 graus, ou seja, se o combustível armazenado no tanque está a 10 graus Celsius, porém ele leva esse tanque para um local onde a temperatura é maior, claro que de 10 a 30 graus Celsius aconteceu aí uma variação na temperatura. De 10 para 30, você vai ter aí que o ΔT será de 20 graus Celsius. Beleza? Vamos passar adiante. E ele fala, ó, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, esse daqui é o valor do nosso gama, ok? 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Graus Celsius menos 1. Então, agora que a gente separou as informações, fica fácil, né? Por que fica fácil? É que nem você fazer uma vitamina. Você tem os ingredientes, tá? E você também tem, por exemplo, o liquidificador. Você pega os ingredientes, põe no liquidificador e aí liga o liquidificador, né? No nosso caso, os ingredientes, né, são essas variáveis que a gente separou, esses valores, essas informações. Agora, quem é o liquidificador? Não, o liquidificador vai ser a nossa fórmula, né? Qual é a nossa fórmula para a dilatação volumétrica, tá? A fórmula para a gente poder utilizar aqui, ó, como liquidificador é ΔV
igual a V0 vezes gama vezes o delta T, não é mesmo? Então essa é a nossa fórmula para a dilatação volumétrica, tá? E agora que a gente temos agora o liquidificador e os ingredientes, é só você misturar tudo e aí fazer a sua vitamina, né? Então vamos fazer nossa vitamina aqui agora, né? Que no caso é encontrar o valor que precisamos, tá? Substituindo os valores, vamos lá. Delta V, que precisamos encontrar, é igual a V0, ele fala, ó, 60 litros, né? A capacidade total do tanque. O valor do gama, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom? Olha só. E o valor da variação de temperatura é 20 graus Celsius. Então põe aqui 20, certo? Continuando aqui, agora basta a gente pegar tudo isso daí, né, e multiplicar. Vamos lá? Olha só, nós temos agora aqui delta V é igual a, vou fazer de uma forma fácil, 60 vezes 20, só você pensar, 6 vezes 2 é igual a 12. E aí você põe esse zero e esse zero no final, totalizando aí 1.200, tá? Só que 1.200 vezes 1,1 vai dar um total aí de 1.320. E aí você repete aqui embaixo a ordem de grandeza que você não utilizou, 10 elevado a menos 3, tá? E aí isso daqui vai ficar igual a delta V é igual a 1,32 litros, certo? Então você não vai pôr a ordem de grandeza no final, porque como você recuou 3 vezes, né, 3 casas a vírgula, antes era menos 3, então você recuou 3 vezes, a vírgula ficou 0, né? 10 elevado a 0 é 1, e 1,32 vezes 1 é o próprio 1,32. E aí o resultado, né, que você encontra aí, né, a unidade, tem que ser em litros, até porque você começou utilizando o volume inicial em litros, ou seja, o resultado só pode ser em litros, tá? E aí você vai lá na sua questão e marca, por exemplo, aqui, e marca lá o item A, tá bom? Então, mais um conteúdo, certo? Mais um conteúdo aí introduzido em videoaulas, que vai ser a nossa plataforma aí de aulas por enquanto, tá certo? Espero que tenham compreendido o assunto. Caso não tenham compreendido, voltem um pouco o vídeo. Então, um abraço para vocês, sucesso!